Nosso corpo humano tem 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. Cada um deles apresenta uma função diferente, mas em quase tudo o que fazemos, utilizamos mais de um deles ao mesmo tempo. O nosso experimento tem como objetivo analisar a interferência entre esses sentidos. A gente escolheu o sentido visão e paladar e olfato e paladar. A hipótese testada é a interferência da cor dos alimentos e dos seus odores na percepção dos sabores. Foram feitos 2 bolos, sem sabor, e a um deles foi adicionado 20 gotas de corante marrom, inodoro e insípido, de tal forma que esse bolo aparentasse em aspecto e tonalidade a um bolo de chocolate. O grupo controle foi o bolo em que não apresentava o corante. Logo depois foram adquiridas maçãs e cebolas, devido à sua semelhança em textura desses 2 alimentos. Logo depois, esses alimentos foram cortados e aí o experimento está pronto. A experiência consiste em 2 etapas. Na primeira etapa, o voluntário deve provar os 2 bolos, o sem corante e o com corante, e descrever o sabor dos 2. Já na segunda etapa, o voluntário ele deve, vendado, experimentar as maçãs cheirando uma cebola. Nesse experimento, você vai ter que comer os 2 bolos e aí você vai falar qual sabor que você tá sentindo. Tá bom. Vamos lá. Isso não tem sabor de bolo normal, bolo de padaria. Não tem sabor de nada, não. Sem sabor. Parece coco. Ou de baunilha. Gosto de bolo caseiro. Baunilha. Sabor de baunilha. Sabor de coco. Baunilha. Sem gosto. Sem gosto, não. Esse parece bolo de chocolate. Dente com a outra. Tem o mesmo sabor, não tem sabor. Acho que é chocolate. Sem sabor. Chocolate. Sabor de chocolate. Chocolate. Gosto de chocolate. Tem sabor de chocolate. 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 Só a cor que é diferente. O gosto é o mesmo. Gosto de bolo caseiro. Nesse experimento, você tá com o olho vendado e eu vou colocar o alimento na sua boca, você vai ter que falar qual gosto você tá sentindo. Qual alimento você acha que é? Pode ir? É cebola. Maçã. Tem gosto de maçã com cebola. Tem gosto de cebola. Sacanagem. Cebola. É cebola? Maçã. De cebola. Maçã com cebola. Gosto de maçã. Cebola. Cebola? No caso do experimento do bolo, a cor do alimento influenciou diretamente no sabor em que foi sentido. Nesse caso, a coloração marrom foi associada ao bolo de chocolate, enquanto o bolo sem corante foi associado a bolos de baunilha ou coco. No caso do experimento da cebola e da maçã, devido à semelhança entre a textura desses alimentos, ao comer a maçã, sentir o cheiro da cebola influenciou na identificação dos alimentos. Muitas pessoas associam o sabor somente ao paladar, o que é um erro comum, pois as papilas gustativas conseguem decifrar somente 5 sabores básicos: o azedo, o salgado, o doce, o amargo e o umami, que é um sabor parecido com um tempero de glutamato. Ao passo que o paladar consegue decifrar somente 5 sabores, o olfato consegue decifrar mais de 20.000 odores, o que faz dele um sentido importante na percepção do sabor. Existe uma grande relação entre olfato, paladar, nariz e boca, pois com a mastigação é liberado um sabor mais intenso nos alimentos, que também faz com que seja liberado um odor mais intenso, sendo esse odor captado pelas cavidades nasais. As cavidades nasais têm um papel importante nesse processo, pois elas fazem a pessoa acreditar no que está cheirando. Por isso, quando estamos gripados e nossas cavidades nasais estão obstruídas, nós não conseguimos sentir o sabor das coisas, pois os odores não conseguem ser captados, a partir do momento que o olfato é responsável por mais de 80% do sabor que sentimos. Outra curiosidade interessante é a psicologia das cores.
que é muito utilizada no mundo inteiro por redes de fast food, como McDonald's, Burger King, Subway, Bob's, KFC. Cores como vermelho e amarelo, e muito utilizados nessas redes, acabam por abrir o apetite dos consumidores e chamar a atenção. Assim, prendendo a atenção dele e fazendo com que ele consuma mais em determinados ambientes. O sabor que sentimos quando comemos é resultado da interação de vários sentidos, podendo ser classificado como um fenômeno multissensorial. Assim, recebe diversas interferências. Tanto o olfato, o paladar, como a visão e o paladar estão interrelacionados ao sistema sensorial. Assim, o sabor que sentimos quando comemos é o resultado dessa percepção conjunta, seus odores, seus sabores, recebendo também interferências da sua aparência, na medida em que a primeira avaliação que a gente estabelece acerca desses alimentos é visual. O experimento nos permite avaliar a efetiva interferência dos sentidos de visão e olfato na identificação e distinção dos sabores dos alimentos, que são geralmente associados apenas ao paladar.